Vou fazer um comentário e sempre expondo que não existe aleatório nem acaso. Tudo existe uma razão da sua existência. Exemplo, falamos da Israel corrompida, esse Israel natural que não pertence ao Eterno Pai. E que tudo que eles fazem é em benefício de si mesmo. Certo? Eles defendem o egocentrismo terreno, a satisfação, a luxúria, a vaidade, a glorificação meramente terrena. Então, é a postura do afloramento vaidoso da carne. E para que nós tenhamos uma ideia do que é Israel do Senhor, nós devemos entender as elucidações espirituais que, na realidade, o Eterno Pai se projeta com sabedoria maravilhosa a todos que entendem as Santas Escrituras. Por que eu falo entendem? Pelo fato que existe algo muito importante que vocês devem saber. Quando vem o título não doado pelo Eterno Pai, há uma corrupção, certo? Por causa que é um título doado pelos próprios homens. Eu posso dar um exemplo. A palavra cristão, ela não veio da boca do Eterno Pai, nem de Jesus Cristo. Ela veio numa exposição do povo da Antioquia. Não foi de Jesus Cristo, não. Porque Jesus Cristo qualificou os seus seguidores e exaltadores de glorificação e respeito, honraria ao Eterno Pai, de adoradores em espírito e verdade. Adoradores em espírito e verdade. Que significa alma vivente. Vocês estão entendendo? Não existe nenhuma postura de alguém dizer: olha, eu sou salvo porque eu sou cristão. Não existe essa qualificação. Porque o testemunho de ser cristão é dado pelo outro que o vê, que o enxerga. Não a pessoa se identificar. É por isso que muitas criaturas não entendem o meu falar. Por exemplo, quando alguém diz assim: tu és cristão, eu digo: não, desse romano não. E ele diz: o que é que tu és então? O que é que tu se alimenta? Eu digo: olha, eu com esforço, eu me esforço para ser um adorador em espírito e verdade. Porque não é fácil ser adorador em espírito e verdade. O adorador em espírito e verdade, na realidade, ele é um pastor da palavra do Senhor. E eu me esforço para ser isso. Certo? Olha, se falar em pastor, a pessoa tem que entender o que é pastoreio. Por isso que eu digo, nós vamos entender realmente quem é e como será feito o verdadeiro Israel do Eterno Pai. Porque ele diz que o Israel dele está disperso e que ele reuniria, só que ele não, a palavra reuniria não se chama agrupamento de criaturas formatando uma seita que vocês qualificam de religião. Não, ele reuniria em um só corpo, e esse corpo é Jesus Cristo.
Eles estão espalhados por todas as nações, em todas as línguas. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ele está falando de maneira espiritual, ele não está falando de maneira natural. Ele vai formatar o novo Israel dele? Vai. E ele vai mostrar como se faz, independente de qualquer tipo de seita que você chama de religião, ou independente de qualquer tipo de tradições meramente humanas. Ele vai formatar e já começou o trabalho de formatação. Mas para que vocês entendam o que é o novo Israel, vocês têm que entender que há os guias para a formação desse novo Israel, que é o corpo de Cristo. Independente de seitas que vocês chamam de religião, como de parte filosófica, de contextualização de filosofia, como as religiões orientais, budismo, esses negócios que são feitos com filosofias, ele diz assim, não acreditais, não dê ouvido a vã filosofias, porque todos são dogmáticas meramente humanas. Vocês podem prestar atenção numa coisa, que quando João e Pedro expunha o Evangelho eterno de uma visão espiritual, o povo qualificou eles de iletrados. Iletrados significa que eles não ministravam na letra. Ele disse a esses estiveram com Jesus. Porque Jesus em momento algum ministrou letra. Não ministrou nada natural. Ele disse, jamais abrirei a minha boca que não seja em parábolas, enigmas, metáforas, provérbios e adágios e tudo isso. Para que aqueles que não são do meu Pai, eu não os tenha de salvar. Aí vocês querem saber quem não são do... Bem, ele chama de filho do demônio para os líderes religiosos, que eram os fariseus. Atualmente são os líderes religiosos, os que comandam a religião, os que comandam o mundo filosófico, e os que fazem a junção dos dois, que fazem o sistema teológico-filosófico, ou filosófico-teológico. Então, esse povo aí são... Por quê? Porque o que é... Ele diz que o pecado não perdoado é a blasfêmia contra o Espírito Santo, certo? A blasfêmia contra o Espírito Santo. Quer dizer, praticar chocarrice contra uma elucidação espiritual. Chocarrice é fazer gracejo com as elucidações espirituais, que ele chama a palavra do Senhor. Não está se falando da letra, está se falando do sistema espiritual. Então, chamar de iletrado é aquele que... Por quê? Porque quando a Sagrada Escritura chama de analfabeto, ele diz o povo que não tem o Eterno Pai é um analfabeto. Analfabeto lá não significa tu não saber ler no sistema natural das escolas naturais, das letras, e dizer, olha, tá aqui, dá um texto para alguém ler. E assim, estou dizendo esses textos naturais. Não, esses aí, você está entendendo que você pensa que é alfabetizado, na visão de Deus não é. Porque se não tiver o entendimento das elucidações espirituais, são analfabetos. Por isso que eles dizem que, olha, na visão
natural dos fariseus, que são os líderes religiosos, tanto o Pedro quanto o João eram analfabetos, porque não falavam mais na letra. Para eles, é a inversão de valores. E para o Eterno Pai, esses que promulgam a lei é que são analfabetos porque não têm o entendimento das elucidações espirituais. Não sabem ler a palavra dele. Vocês têm que entender primeiro isso, para depois vocês chegarem a entender o que é pastoreio. Porque cada um daqueles que se propõem a exaltar o Eterno Pai na sua própria vida, como adorador em espírito e em verdade, significa que ele é um pequeno pastor. Por quê? Por que eu digo pequeno pastor? Porque está registrado lá em Hebreus que o grande pastor é Jesus Cristo. Aí vai confirmar o que está escrito em Efésios, ou Éfeso, como vocês queiram dizer, que ele disse que ele chamaria muitos, ou ele chamaria um povo dele para ser pastores. Prestem bem atenção. Quando ele se refere aquele que é ungido, escolhido, tudinho, ele chama de guia, certo? De guia. Está lá também em Hebreus como alguém que é escolhido pelo Eterno Pai através de Jesus Cristo, sendo o guia de muitos, certo? Isso ele está lançando lá por 144 mil homens escolhidos por eles neste momento, que não estão todos juntos. O que vocês devem entender é que toda a Sagrada Escrita, ela se elucida espiritualmente. Então, o guia, certo? O guia, vamos dizer, o ungido de Deus do momento, ele é um guia que encaminha a todos que com ele, certo, estão a Jesus Cristo. Vocês estão entendendo? O guia a Jesus Cristo. Porque Cristo é que guia ao Eterno Pai. Quando você chega diante de um guia, vamos dizer, diante de um ungido do Senhor, que podemos qualificar de presbítero, ou seja, espiritualmente falando, é um co-pastor, porque o pastor maior é Jesus Cristo aí. Por quê? Por causa que toda a concepção que você vai aprender é o pastoreio do Evangelho Eterno na vida de vocês. O primeiro ato que vocês têm que aprender do pastoreio é como pastorear a palavra do Senhor na vida de vocês. Certo? Para que vocês sejam pastoreados por Jesus Cristo. Para que você forme o novo Israel do Eterno Pai, unificando-se ao corpo de Cristo. Eis aqui o meu corpo que eu entrego para vós. Corpo! Certo? Em momento algum ele disse que tu vai ser a expressão, vamos dizer, de estar acima de Jesus. De maneira nenhuma. Por exemplo, eu posso citar: ó portais eternos, levantai a vossa cabeça. Ele está dizendo que é aquele portal que transfere você do mundo natural para o mundo espiritual. Que é, mais uma vez, ele volta a direcionar ao escolhido do Senhor, ao Eterno Pai, do Eterno Pai, que
transporta você do natural para o espiritual, é um portal. Você sai de uma dimensão para a outra, certo? De uma dimensão natural para outra dimensão que é espiritual. Isso eu já expliquei para um jovem, não sei se ele conseguiu entender. Porque ele me mandou um vídeo onde um falso mestre está dizendo que existe 3 mortes. Não existe 3 mortes. Existem 2 tipos de morte. Só. E o cara está ensinando 3 mortes. Não existe isso. A passagem de uma dimensão para outra se concretiza lá no mundo, quando a pessoa deixa o estágio terreno. Mas eu não quero ainda entrar nesse assunto, que ele é bastante profundo, assim como você vai ter uma segunda vida. Quer dizer, voltar à sua originalidade depois de ter passado pelo momento da primeira morte. Se você permanecer, você vai chegar na segunda. Porém, se você ressuscitar, que é o caso que eu estou ministrando, para a ressurreição de todos vós, você não passará mais pela morte. A coisa mais bela que existe é que toda a concepção está no teu ser. No teu ser. Por quê? Pelo fato que o teu ser é a alma, a partícula do Senhor que está na casa, que é o corpo. Certo? Então, tu vais ter que aprender a pastorear a palavra do Senhor, certo? Para que tu seja santificado em corpo e alma. E unificado. Elas vão se tornar indivisível. Aquilo que eu já expliquei. A individualidade significa a dualidade indivisível. Eu vou entrar em vários momentos para que possa explicar tudo isso, para que vocês possam entender como será gerado o novo Israel do Senhor. Um jovem perguntou-me e disse: irmão, eu digo, fale. Você muitas vezes fica como que repetindo. Eu disse, dá essa intenção, mas se tu prestares atenção no detalhe, cada vez vai ter uma nova concepção. Assim você vai olhar toda a estrutura vamos dizer, do Pentateuco, que parece uma repetição todo o tempo, mas está nos detalhes o segredo revelado. Eu disse, é mesmo? Eu digo, é. Me diga um livro assim que você não abre para ler. Não. Ele pegou e disse assim para mim, irmão, um dos livros que eu já quis ler, comecei, é Números. Eu disse, pois é, e ele é lindo. É mesmo, eu disse, é. Somente lá, no livro de Números, você vai descobrir por que Jacó abençoou os filhos de José com as mãos, tipo assim, uma por cima da outra. Os braços cruzaram um por cima do outro para poder abençoá-los. E José disse, não é assim, meu pai. Ele disse, eu sei o que estou fazendo. Porque era pela moção do Eterno Pai. Aí ele, eu disse, todos os livros são lindos. Toda a concepção de toda a escrita do Senhor está registrada no Pentateuco. É muito importante ler
diversas vezes o Pentateuco, porque lá você pode apanhar o Pentateuco e falar dela inteirinha, até do próprio Apocalipse. Está tudo registrado lá, tudo. E essa concepção de formação do novo Israel do Senhor também está lá. O povo vai para o natural por causa que foi uma materialização. Como eu disse, o Eterno Pai ele trabalha com materialização, seja do seu amor e seja da sua ira. O inimigo, astutamente, ele faz a pessoa crer no que vê e no que apalpa. Então ele faz como se o mundo pecaminoso estivesse sendo elaborado na vontade de Deus. Mas não é isso. O Eterno Pai, quando diz a vingança me pertence, eu já ministrei isso para vocês. Quem ouve a minha ministração sabe que não quer dizer que Deus vai matar isso, que vai lutar isso, que vai fazer aquilo, que vai fazer. De maneira nenhuma. Se você vai se tornar um Israel de Deus, uma das coisas que não vai existir na sua vida é pensamento de morte. De maneira nenhuma. Deus é amor, é vida, é longanimidade, é benignidade. Então esse mundo cão aí de brigas, de desavença, de... deixa eu falar um negócio. Ontem, quando eu saí de casa aqui, da casa natural, e fui fazer um trabalho, eu estive conversando com um cidadão que ele me disse que tem 2 filhos que são líderes religiosos. Eu sorri e disse, eu devo entender que a sua vida não é fácil. Ele disse, como é que você sabe? Eu disse, eu sei. Eu não vou entrar nesse detalhe, mas eu sei. Ele disse, é uma intriga terrível. Cada um tem uma postura, cada um entende de um lado, cada um quer falar que é o dono da verdade e tal. Eu disse, eu imagino como fica você no meio dessas colocações, né? Ele disse, tem hora que eu fico calado para não atritar. Eu disse, faz muito bem. Então eu falei que esse Israel natural não pertence a Deus. Ele disse assim, você fala que todas as coisas estão escritas na Sagrada Escritura. Eu disse, estão, está tudo registrado, não existe algo que não esteja registrado. Não existe algo aleatório ou acaso, qualquer coisa, não, tudo está registrado. Aí ele falou, nós estávamos conversando e saiu sobre a palavra aborto. Eu disse, olha, existem 2 concepções de aborto. Só que essa natural é uma materialização terrível e que seria gerada pelo governo da Israel corrompida, que não pertence mais ao Senhor. Ele olhando assim, sabe, aquele jeitinho de olhar interrogativo, eu disse assim, eu sei, você quer saber o endereço, mas eu vou lhe falar. As Santas Escritas diz que quando o reinado de Israel se corrompe, ou viria a se corromper, como foi projetado diante do profeta do Senhor, do escolhido de Deus, que encontrou o homem que comandaria Israel corrompida, seria ele corrompido e comandaria Israel que estaria debaixo do poder dele numa corrupção. Ele disse, está registrado isso? Eu disse, está. O profeta do Senhor chorou quando olhou para ele. Tu que vais dominar Israel, tu que vais comandar Israel. Chorou!
O profeta do Senhor, escolhido do Senhor, ungido do Senhor, chorou diante do homem que comandaria Israel na corrupção. E falou ao profeta: o meu choro pela corrupção que adentrará Israel é que tu rasgarás o ventre de milhares de mulheres para extirpar, para matar os seus filhos. Aí está o aborto vindo pela corrupção de Israel, aonde está aprovado literalmente pelo dito governo de Israel, seja quem seja, ele, comandante de Israel, prostitui todo Israel, todo Israel. Por quê? Por causa que também está escrito lá no livro de Samuel, dito pelo Eterno Pai, que o povo teria o governo que merece. Então, esse Israel corrupto, corrompido, pecaminoso, avarento e tudo, não pertence ao Eterno Pai, e o seu líder é tão corrupto quanto o próprio povo. São matadores, homicidas e tudo, suicida de tudo. Certo? Da mesma forma, se exala para todo o continente natural do planeta Terra. Todos os governos que existem é segundo a representatividade do seu próprio povo. Ele disse, mas não existe o lado bom ou tal. Eu disse, todos dois são maus. Agora existe a falsidade ideológica. Vamos dizer, se você pega uma profissão, você vai ver uma profissão que alguém pode dizer, poxa, mas aquele profissional é bom. Só que ele não deixa de explorar o outro pela profissão que ele tem, de sugar, de usar de um provento até que esteja fora da condição. O outro vai ter que sacrificar alguma coisa, vai ter que vender algo dele tudinho para poder ter aquele profissional a seu dispor. Isso em todas as áreas, você está entendendo? Até mesmo numa doença ou qualquer coisa parecida. Estou falando em termo natural. Se você olhar o pastoreio das falsas religiões que são seitas, você vai ver que tem uns que defendem o aborto, que são declaradamente diante de Deus aquele representante da corrupção, certo? E aqueles que não defendem, que fazem a parte, que são... Isso é uma briga entre eles, de querer parecer aquele defensor da moral e dos bons costumes, quando na realidade eles são também matadores de assassinos de forma diferente. Isso aqui que tem que ser entendido, que na visão natural da vida dos governos laicos e religiosos, todos são matadores espirituais. Todos que se materializam, vamos dizer, nos crimes hediondos que existem, nos estupros. O que é degolar? Quem foi que morreu degolado? Foi João Batista, certo? Tiraram, certo? O que foi que fizeram para Tiago? Com a espada lhe cortaram a cabeça. Na visão espiritual das religiões, tirar a cabeça, tanto de criança, certo? Significa, na visão espiritual agora, é uma materialização de que eles tiram Jesus Cristo do comando da vida de todos aqueles que lá estão. Porque Jesus Cristo diz que eles são crianças que nada sabem. E os seus líderes, que são representantes do demônio, exterminam eles de todas as formas. A mortandade de criança é muito grande. Se olhar para a visão espiritual, que diz assim, eis que em Ramá ouviu-se um choro de Raquel pelos seus filhos. Por quê?
está falando do mundo idólatra, não está falando da concepção que vem de Benjamim, da onde chega o quê? Chega a salvação aos gentios, a nós, que não está na concepção do mundo natural, da Judéia, da Jerusalém, de lá do mundo natural. E sim são os outros povos, os povos que eles consideravam imundo e com certeza até hoje nos seus íntimos consideram. Porque na visão espiritual, o gentio é considerado como se fosse os limpadores, certo? Os lixeiros da terra. Os lixeiros. É como se fosse o porco, o pato, o urubu, o tubarão, sei, que os judeus não comiam. Quer dizer, com esse tipo de povo eles não se associavam. Na ilustração comparativa de criaturas. É muito profundo, assim, profundo que eu digo, é muito sensível isso aí, vai aprofundando o conhecimento e tal, tudinho. E isso não é fácil. E daí desse povo, do gentil que agora vem, por quê? Porque eles, os Israéis lá, os corruptos, esses israelitas naturais, eles são corruptos, e eles não aceitaram o Jesus Cristo. Jesus Cristo veio para eles rejeitaram, eles crucificaram e tudo. Qual foi o pecado? Qual foi o crime que Jesus Cristo cometeu para ser crucificado por eles? Está escrito, eu vou ensinar uma coisa para vocês. Na crucificação de tudo, que antecede a Jesus Cristo, certo? Que antecede, o tribunal lá julgava os ladrões, assassinos, os, vamos dizer, os... Tem outra parte que fala lá que é os estupradores, vamos dizer, eu esqueci agora com os vários crimes que eles eram julgados e condenados pelo governo laico, que é representado por Roma. Eles pegavam, era tipo uma haste assim, não sei se vocês sabem o que é haste, é um pedaço de pau assim, grosso, que carregava sobre os ombros de atravessado, amarrava as mãos esticadas num pau que ia por cima do ombro, amarrando as mãos para ele carregar curvadamente. Vocês estão entendendo? Ficava curvo aquilo, tal, o peso daquilo. E no pescoço vinha uma corda que tinha uma placa chamada título. O nome da placa ali era título, que era escrito o nome do crime que o que ia ser crucificado como é? Tinha praticado. Se fosse, vamos dizer, um criminoso que fosse pego estuprando, certo? Virgens, moças virgens, está registrado lá no Pentateuco isso. Ele só não seria punido se ela não gritasse, quer dizer, aí era consensual. Mas se ela gritasse, buscasse por socorro e fosse pego, ele ia sofrer, certo? Então, o que acontece? Lá explica tudo bem, a Bíblia explica tudo. Porque se uma pessoa não grita, não faz nenhum alarde, não pega por socorro, é consensual. Ela consentiu. Não tem nada de ser crime. Se ela não gritou, não pediu socorro na hora. A Bíblia diz que se ela gritar, pedir socorro e bravejar tudinho, e ele for pego, aí ele é criminoso. É diferente do mundo natural, que uma mulher vai lá e passa a noite e depois vai dizer que é abusada, depois de ter passado a noite consensualmente e tal, aí o cara vai indenizar, vai pagar, porque as mulheres já pegaram essa moleza tudo para ganhar dinheiro através do
relacionamento. Mas isso não vem ao caso agora. Então vamos dizer, tinha aquela placa que carregava pendurada no pescoço durante a caminhada para a crucificação. Aquela plaquinha ali, que é o nome de título, o nome da placa é título, então colocava ali estuprador, vamos dizer, o assassino, ladrão, tudo. Ali dava o título naquela plaquinha, que quando fosse pregar, ela passava para cima da cabeça da pessoa, certo? Da criatura que fosse ser crucificada. Tirava aquela plaquinha de lá e colocava lá em cima, pá, e colocava lá. Então, o crime de Jesus Cristo foi ele ser identificado como o rei dos judeus. Vocês sabem disso, está escrito lá, quando os magos foram até o povo lá de Herodes perguntar onde estava o ser que tinha nascido, que viria a ser o rei dos judeus, que eles queriam ir lá, vamos dizer, reverenciá-lo, né? Fazer a reverência diante dele, se submeter como reis, tá, papapá. Herodes, vamos, que quando você voltar, você vem me diga que eu quero ir lá também adorá-lo. Vocês sabem da história. Então, qual foi o crime que Jesus Cristo cometeu contra os fariseus, anciões, escribas e essas porqueiras tudo? Lá das religiões do judaísmo falado. Eu ensino sempre que quando a palavra tem ismo, é doença espiritual. Cristianismo, hinduísmo, islamismo, judaísmo, tudo isso, budismo, tudo isso são doenças espirituais. Então, qual foi o crime? Foi registrado também. Cristo teve que carregar aquela placa pendurada no pescoço. Jesus de Nazaré, rei dos judeus. O título do crime, na placa que é chamado de título, registrado o crime que ele tinha cometido por ser identificado como rei dos judeus. Estou falando dos judeus lá que tem o nome, o título, por isso que eu disse que título não salva ninguém. Ter título é uma coisa e ser é outra coisa. O povo é muito enganado, porque eu sou cristão, eu vou para o céu. Esse título aí do cristianismo romano não chega a nenhum lá, ainda em nenhuma outra religião. Então, o crime que Jesus Cristo praticou contra as falsas religiões, contra todo esse povo religioso e laico, tudo, foi dizer que ele foi identificado como rei. E ele confirmou para Pilatos, ele disse, olha, eu posso fazer esse, aquele. Ele disse, o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. Aí depois vem um monte de imbecis, analfabeto, quanto às elucidações espirituais, dizer que esse Israel prostituído, certo? Esse Israel transgressor, assassino do meu Senhor, é do Eterno Pai. O Eterno Pai, ele é Espírito. E importa que os seus adoradores sejam espíritos de verdade. Quantas vezes eu vou ter que falar isso? E para que você fique entendendo, as santas escritas, de modo generalizado, elas te discernem espiritualmente. Então é isso que eu quero dizer. Para você entender o que é ser um pastor e ter um pastoreio na sua vida, você vai ter que aprender primeiro a ler as santas escritas. Ou seja, ter entendimento das elucidações espirituais. Para que você possa ser
um exemplo de vida. Enquanto você for manipulado, olha, é muito fácil de entender um manipulado. Uma das coisas que o inimigo conhece e sabe é a fraqueza carnal, certo? A fraqueza carnal, ela se insere em sonhar com aquilo que está externo ao corpo dela. Isso está lá em Jeremias, amado. Se vocês querem saber, leia o livro de Jeremias. Você olha um carro do ano, uma moto do ano, um comércio, um supermercado, qualquer coisa. Você está olhando o externo, certo? Aí você sonha, aí eu quero ter isso, eu quero ser isso, eu quero ser um engenheiro, o externo, porque o fulano é, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu quero ser... Sonha, certo? Por causa do quê? Da inveja. É diferente da pessoa que se projeta assim um adorador em espírito, é verdade? Porque ele olha para dentro dele, para a alma dele, para realizar a vontade do Eterno Pai. É muito diferente. É diferentíssimo demais. Então, eu estou primeiro esmiuçando assim, bem vagarosamente, vai ter várias ministrações isso, para você chegar a entender como vai ser formatado o novo Israel do Senhor, que está muito longe de ser esse Israel aí que vocês imaginam ser. Vocês estão me entendendo? Eles são analfabetos. E analfabeto não entra no céu. Estou falando de analfabeto das elucidações espirituais. Você pode ser formado numa universidade, ser formado não sei aonde, ter graduação, pós-graduação, pode ser o que seja. Se você não souber ler as Santas Escritas nas elucidações espirituais, diante do Eterno Pai, tu és um analfabeto. E no céu tu não entra. Está entendido? Então procure, esforcem-se a fazer o que está escrito lá em Hebreu. Respeitai. Lá está escrito literalmente, obedecei aquele que o Eterno Pai escolheu para ser um guia diante de vocês. Sabe por que eu estou falando isso? Por causa que eu vejo que não há um respeito devido a um verdadeiro ungido do Senhor. Eu continuo na próxima. Beijo.